Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, e para como mudar um pouquinho do clima do que a gente está passando, não que a coisa ainda esteja 100%, mas no nosso estado do Rio Grande do Sul, hoje eu resolvi trazer um assunto diferente do que a situação da catástrofe, das enchentes e tudo mais, porque no mês de maio se comemora, no dia 24, o Dia da Literatura Brasileira, e além do Dia da Literatura Brasileira, tem o Dia da Adoção, que são datas para poder relembrar e falar sobre esse assunto, para não esquecer e trazer mais conhecimento, trazer à tona informações relevantes sobre todos esses casos. Eu continuo na luta e na saga de convidar pessoas para estar aqui comigo, vão estar comigo em algum momento, mas em função da situação que nós estamos passando, por mais que eu não quero só trazer sobre esse assunto, há muitas pessoas com quem eu quero conversar aqui no nosso programa e que tragam sobre esses e outros assuntos, até sobre adoção, sobre a literatura mesmo, dentro da área da cultura e não só na parte acadêmica e escolar. São pessoas que ou estão com sua rotina um pouco mais complicada que o normal, ou são pessoas que estão ajudando nessa situação para diminuir os problemas e ajudar as pessoas que perderam parte ou tudo seu, Então, por isso que nesse momento não estamos com convidados, e aí eu estou mantendo o programa, mas para manter o programa de uma forma que não seja só falando de tragédia. Então, nesse programa vamos falar sobre a literatura, um pouquinho da história da literatura brasileira, e no próximo programa vamos falar sobre a data da adoção e algumas perguntas e respostas que eu acabei vendo, selecionando e pesquisando, e no momento oportuno traremos pessoas para falar com a sua experiência e com a sua vivência, porque eu trago a título de informação e a título do que eu pesquiso, Essas pessoas vão trazer com propriedade e tudo mais. Então, sobre a história um pouquinho, pegando aqui minha colinha sobre como começou a literatura brasileira, Então, foi em 1500, como sempre, na chegada dos portugueses ao Brasil, e trazendo com a verdade deles, com o pensamento deles e com o conhecimento que eles tinham. Lembrando, mais uma vez, e deixo ciente aqui, que os índios já estavam aqui, então eles também tinham, talvez não de forma escrita, não de forma detalhada, a literatura, mas eles têm a literatura e têm as histórias deles, e o andar da carruagem, como eu digo, sobre o passar sobre a questão dos índios, e a literatura brasileira começou a tomar mais ênfase com os portugueses, mas não podemos deixar de lembrar também esse detalhe, Então, eram ágrafas, como se diz, que era uma forma de representação escrita que tinha na época, não é literalmente o nosso português, dos dias de hoje. E aí eles contavam nessa literatura as impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam, Porque, como a gente sempre diz, o Brasil não foi descoberto, o Brasil só foi habitado por pelos portugueses, Então, precisamos começar a contar novamente, quando a gente conta da história e de tudo mais, que os donos do Brasil são os índios, aproveitando esse gancho, e não os portugueses, e o Brasil não foi descoberto, só foi habitado por novos povos, a partir de 1500. Então, as manifestações, eles mostravam as manifestações da escrita em território brasileiro, e a literatura brasileira foi dividida pela era colonial e a era nacional,
que era um período que contava a transição e a emancipação política no Brasil e econômica, porque nada é separado, né? A história, a literatura, sempre vem agregado de como que está a economia naquela época, como que está a política naquela época, depois vai passando e caminhando e fazendo seu passo a passo com a política dos anos seguintes, com a economia dos anos seguintes, com a cultura, com os povos que estão ali, que aí também foram habitados por outros povos e por brasileiros com diversas etnias, com diversas histórias, né? Então, nada é solto nessa questão. Então, foi passando nessa época do período colonial e do período nacional, foi abordado muito sobre a ascensão e a decadência, né? Que é esses picos de idas e vindas. Também os estilos, né? Que se tinha na época e que se tem até hoje, porque a literatura, por mais que às vezes de livro físico está se perdendo para ir para o meio digital, e que eu não acho que é que se perder uma forma de transformar, e também uma questão, né, de mostrar a realidade dos dias de hoje. A literatura não se perde, ela só se transforma. Então, naquela época era dessa forma, e aí a época colonial brasileira começou em 1500 e foi até 1808, quando se tinha o nome, se dava o nome na época de quinhentismo, seiscentismo, o barroco, né? O setecentismo, que nomes complicados, e o arcadismo, né? Que foi o período da época colonial. E para vocês terem uma ideia e relembrar, né? E quem quiser, por favor, aqui a gente fala dando pinceladas sobre os assuntos, que pesquisem, procurem, porque tem ainda muito material sobre essas épocas e muitos livros para ler que enriquecem o que está sendo feito aqui, né? O quinhentismo foi feito no século XVI, na época de 1500 também, né? E um conjunto de textos que destacava o Brasil como terra nova e terra a ser conquistada. As manifestações de informação e também dos jesuítas que aqui povoaram e contavam, diz que era muito rico mesmo, muito potente o que os jesuítas trouxeram. Então também não é só questionar e só dizer que não foi bom a vinda dos portugueses jesuítas, não. Tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, né, nessas situações. E também a parte histórica e os aspectos pedagógicos que começaram a surgir naquela época e que tem até hoje, né, através da história, através dos livros, a Carta de Per Vaz de Caminha. Eu tenho um amigo, que eu até já falei aqui para vocês, o Wellington, que além de ele ser bailarino, diretor, ele é formado em História, e ele gosta muito de contar e levar tanto para a arte, quanto para as salas de aulas, que ele também dá aula, a parte histórica e juntar com essa parte cultural e a parte artística. Então ele fala com muita propriedade. De repente, em algum momento, a gente traga ele aqui também para falar para vocês, mas quem quiser pegar as minhas publicações antigas nas minhas redes sociais, também tem uma fala dele muito importante, de alguns pontos específicos e da cultura também, né? Então, essa carta foi escrita na Bahia em 1500, pelo Pedro Álvares Cabral. Ele era um escrivão mor, e também suas impressões sobre a nova terra e a questão do rei de Portugal, né? Que foi isso que ele abordou nessa carta. O barroco, que veio entre 1601 e 1768, com o poema e a publicação das prosopopeias, que é uma outra característica, uma outra forma de escrita, e que é quem está nas classes, nas aulas e nos âmbitos escolares tem mais detalhadamente tudo isso, também de Bento Teixeira, e também a Fundação da Arcádia Ultramarina em Vila Rica de Minas Gerais. E quem puder um dia ir visitar a parte histórica de Minas Gerais vai ver com muito mais propriedade toda essa questão. E quem não pode estar presencialmente na parte fisicamente lá em Minas Gerais, na parte histórica, por favor, usem as nossas redes, a nossa internet, a nossa forma de tecnologia pelo lado positivo e não só pelo lado de ficar nas redes sociais olhando a vida dos outros, como eu brinco, ou
colocando fake news. Não é todo mundo que faz isso, mas como nós estamos num período que tem muita fake news, até em função do momento do nosso Rio Grande do Sul, use as tecnologias a favor de pesquisar, estudar, ampliar. Se você não pode estar fisicamente, viaje e seja criativo através desses meios, né? O barroco, que desenvolveu na Bahia, com pano de fundo da economia açucareira também, né? E o cultismo e o conceptismo, que era trabalhado também, era uma linguagem rebuscada pelo jogo de palavras e também a apresentação do jogo de ideias, né? E também tem a literatura de cordel, também o poeta Gregório de Matos foi um dos representantes dessa época e ele tem a escrita da Boca do Inferno, que é muito conhecida, e o padre Antônio Vieira e seus sermões, né? Depois veio o arcadismo, que é um período que se estende de 1768 a 1808, da Inconfidência Mineira também, né? E o pano de fundo da exploração do ouro e as pedras preciosas. E como é interessante tu aprender um pouco mais do que aconteceu no nosso país através de uma forma lúdica e tudo mais, através da literatura, né? E a cidade de Vila Rica, de Ouro Preto, que desempenhava muito importante esse papel, e como eu falei para vocês, a parte histórica de Minas Gerais, né? Não só a capital e outras questões, também a exaltação da natureza, sistemas bucólicos e a escola literária, que começou a tomar mais força naquela época, a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768, também o poeta Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Disseu, 1792. Essas sugestões também de literatura, pessoal, quem não tem fisicamente, ou talvez seja difícil encontrar, porque são livros mais antigos, consegue resumo, consegue em PDF também. O período de transição, de 1808 a 1836, da literatura, a missão artística francesa de 1816, e pelo Dom João IV, né, que foi contratado naquela época, e também em museus, em apresentações de teatro, novela, minisséries, vocês conseguem ter um pouco de noção de como foi essas épocas. Então, tem diversas formas de você ir atrás e pesquisar e saber um pouco mais para se apropriar e também para ser um cidadão com mais conhecimento, com estudo, com poder de persuasão e não ser levado por não ter conhecimento das situações, né? E saber argumentar e saber entender se o que está sendo falado, sendo dito é verdade ou não, por conhecimento. Então, tem diversas formas de vocês fazerem esses estudos. Aí a Era Nacional, que começou em 1836 e vai até os dias de hoje, e sempre tem idas e vindas, né, dessas épocas, com o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, e hoje tem uma fala e uma discussão do que é o contemporâneo e o pós-contemporâneo, se já existe pós-contemporâneo ou não. Um outro debate que dá para ser feito muito também, a independência do Brasil em 1822, né, o período do nacionalismo, que tem uma forte característica da literatura romântica e a moderna, e aí, consequentemente, o romantismo, né, que era genuinamente brasileiro, aí já não tanto com a questão dos portugueses, né, mas em 1836, com Suspiros Poéticos e a Saudade de Gonçalves Magalhães, e relembrando, pessoal, para quem também quer ter um pouco mais dessa vivência direta, a Academia Caxiense de Letras se encontra todo segundo sábado na biblioteca da Universidade de Caxias do Sul, das 2 às 16, para tratar e falar sobre literatura. Então, quem quiser ter um pouquinho mais disso e vivenciar com acadêmicos, com os escritores e com professores que têm propriedade, também, por favor. Algumas vezes esses encontros saem da biblioteca da UX, do Almini Auditório, mas é só acompanhar as redes sociais no Instagram e Facebook, que quando muda a regularidade é avisado aí. Se não, é sempre no segundo sábado de cada mês, das 14 às 16. Todos vocês são bem-vindos e convidados para estarem lá conosco. E aí a órbita literária, que também é nas segundas-feiras, uma vez por mês,
vocês podem ir acompanhando. Aí não sei detalhes porque eu não vou na órbita, mas é uma outra sugestão, entre outras citações de literatura, mas vocês procurando também, vocês acham os horários e os detalhes. Eu sei que é na segunda à noite, uma vez por mês, mas mais detalhadamente pesquisando. Aí também o romantismo perdura de 1871 com Machado de Assis, que gosto muito, já li, e Aloysio de Azevedo. Também as orientações realista e naturalista começou a vir a partir desse período, e o romantismo foi dividido em três partes, né? Que é o nacionalismo com o índio e o herói nacional, indianismo com José de Alencar e Gonçalves Dias. O segundo momento também com pessimismo e egocentrismo, que ainda está vivo até hoje, né? Com Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, muito interessante também os livros desses autores. E a terceira fase é para a liberdade, e o mote principal que você pode se expressar e mostrar da forma que você acha interessante a literatura, que eu acho legal o livre, mas o livre com uma estrutura, ou com uma pesquisa, ou com capacitação e estudo, não livre por livre, do nada, assim, como o improviso que eu faço na dança e que eu sugiro. Não é do nada, você pesquisa, você trabalha, você estuda, para depois criar esse improviso, né? Também os Castro Alves, Souza Andrade. No realismo começou em 1881 com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e essas indicações literárias ainda são temas às vezes de vestibular, então vocês encontram sim os livros físicos para quem gosta do livro físico, né? Com objetivismo, a verdade dos fatos, a linguagem descritiva e detalhada, né? Temas sociais, urbanos e cotidianos, que são escritos nesse período, o oposto aos ideais românticos, né? O contraponto, a ideia de mostrar o fidedigno da sociedade, Machado de Assis, Raul Pompeia e Visconde Taunay, outro também que eu sugiro, eu gosto, né? Que daí tem os gostos pessoais, tem o que sugerem de leitura e que é interessante pesquisar, e o gosto pessoal de cada um, né? O naturalismo, que também tem início em 1881, com a publicação do Mulato de Aloysio de Azevedo. Paralelo ao realismo, também o movimento literário tem o fidedigno da sociedade, uma linguagem mais coloquial e mais abstrata, nada tão formal, que é o que tem vindo para os dias de hoje, né? Que é muito interessante a formalidade, a regra e a parte culta, mas também essa liberdade com cuidado, mais uma vez, né? O naturalismo se oposto aos ideais românticos, também o realismo mais exagerado, os personagens são patológicos, aí vem as patologias que se tem nos dias de hoje, e representado e escrito e representado de diversas formas, ou mostrado com as diversas culturas, através da música, através da interpretação, através da parte de trabalhos manuais, né, tudo isso. O erotismo fazem parte dessa época. A obra do Cortiço, que eu me lembro que eu li quando eu estava no segundo grau, também Surgir de Aloysio de Azevedo, que mostra essa época naturalista e desenvolvida nesse período. Adolfo Ferreira Caminha, também, sua obra normalista de 1893. Aí vem o parnasianismo, esses nomes complicados, mas mais do que os nomes complicados é que vocês entendam como foram cada época e o que se tinha como principal, e leituras que podem ser feitas, e para a gente não esquecer da nossa literatura brasileira e dessa data que não é nem comemora, mas significa em 24 de maio, também com as obras de fanfares, Teófilo Dias, 1882, a escola literária paralela ao realismo e ao naturalismo, também de maneira independente. Aí começa a vir mais para frente a obra Delarte, que até hoje é muito falado e muito explícito, a fanfara através do circo, do bobo da corte, né?
as perfeições das formas, a arte pela arte, né, o movimento, para a estética poética, também a métrica, as rimas e as versificação, também uma preferência pelas formas fixas, o soneto, também a tríade parnasiana de Olavo Bilac, que muitos autores ainda estão muito fortes nos dias de hoje, e também são nome de ruas, de lugares, de espaços culturais e museus. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, tem muitas exposições que são feitas dentro dessas eras e dentro desses artistas. O simbolismo, que começou em 1893, né, com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz de Souza, e vai até o início do século XX, quando ocorre a Semana de Arte Moderna, e a Semana de Arte Moderna não com essa frequência, mas ainda é falado, ainda é abordado, ainda é feito muitos eventos, né? Aí o subjetivismo, o misticismo e a imaginação também, né? O subconsciente, a alma humana, a realidade subjetiva também. Alfonso de Guimarães, Augusto dos Anjos, que está voltando muito forte com os temas e os livros dele também. O caráter pré-modernista, né, começou a já estar vivo a partir dessa era. E o pré-modernismo é uma era que transita entre o simbolismo e o modernismo no início do século XX, com características modernas, a ruptura, o academicismo, a linguagem coloquial, regional, também escritores voltados para a realidade brasileira, sociais, políticos, históricos daquela época, também Monteiro Lobato, né, que até hoje se tem os livros e se fala muito, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha, que tem se levado muito também para as novelas e para as minisséries, como eu já falei, né? Mas é uma forma diferente, mais leve de se entender um pouco desses momentos. O modernismo, que é a Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922, e o fim e o início de uma nova era da literatura nacional nas artes como um todo, né? A vanguarda, a tropicália, artísticas e europeias, o modernismo e o rompimento do academicismo e o tradicionalismo, as experimentações artísticas e momentos, a liberdade estética, o pop, as questões diversas, a fase heróica de consolidação e o pós-moderno, e tem como autores e escritores dessa época Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e tem alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade que são utilizados em diversas situações. Raquel de Queiroz, que também está muito forte nos dias de hoje, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Jorge Amado, João Cabral, de Melo e Neto, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, entre outros. E o pós-modernismo, né, que é a produção artística brasileira, transformada após 1945, através da literatura, do teatro, do cinema, das artes plásticas, das questões manuais também, o imaginário, a ausência de valores, a liberdade, a expressão, o forte individualismo, a multiplicidade dos estilos que marca esse período, e a literatura brasileira contemporânea, que hoje tem essa fala, como eu falei, do que é contemporâneo e pós-contemporâneo, não só na literatura, mas nas outras vertentes da cultura, e também que é composto por Ariano Suassuna, Milor Fernandes, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, Adélia Prado, Cora Coralina, Nélida Pinhon, Lia Luft, Dalto Trevisão, Caio Fernando de Abreu, e os artistas que tiveram mais espaço ou menos espaço, ou que tiveram mais audiência ou menos, né? Vai se dando cada vez mais oportunidade ou menos para falar sobre esses autores, e os que se tem nos dias atuais, né? E que cada vez mais tem muitos artistas e muitos escritores potentes, que às vezes não tem tanta visibilidade, mas que tem um trabalho e uma literatura muito boa. Então, o que eu queria trazer para o nosso programa era isso, um pouquinho de lembrar dessa data, sobre a nossa história da literatura, e sugerir que vocês procurem esses
autores que eu citei aqui para ler e pesquisar e ver, se não for de forma lida através dos audiobooks ou de outras formas, e também de autores atuais que vocês gostem, para não morrer a literatura e para que nós possamos ser uma pessoa, um cidadão com mais convicção, com conhecimento, sabendo do que a gente está lendo, ouvindo, o que estão abordando para nós, porque nós conhecemos da história, nós conhecemos da literatura, para não ser levado para trás por falta de informação ou por não conhecer os detalhes, como isso é muito importante, e sermos um cidadão melhor, né? Com saber argumentar, saber se defender e saber fazer o melhor pelo nosso país, e que muito do que está acontecendo hoje, se nós tivéssemos, se a gente soubesse ou acompanhasse um pouco melhor de como funciona a história do nosso país, muito dos problemas que estão acontecendo nós poderíamos evitar, né? Então era isso por hoje. Até a próxima semana falando sobre a adoção, ou algum convidado, se eu conseguir nesse meio tempo trazer para vocês, mas com certeza teremos em programas futuros convidados trazendo a sua abordagem, o seu pensamento sobre diversos assuntos. Fiquem bem e uma boa semana. Roberta, ascoltami.